Olá, meu nome é Raine Barbosa, eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, campus Barretos. Eu faço o curso de licenciatura em Ciências Biológicas e eu participei da Mobilidade Internacional, que é um intercâmbio no Instituto Politécnico de Bragança. No caso, foi o que eu escolhi onde tinha um curso mais próximo ao meu. E esse intercâmbio teve duração de 6 meses, do período do primeiro semestre para eles, que é de setembro a fevereiro, de 2022 a 2023. Para falar no início como é antes de chegar lá, você tem que participar de um edital. Você faz a sua candidatura e aí é classificado por nota, pela sua média da nota da faculdade. Geralmente, quem se candidata consegue consegue passar, porque nem todo mundo tem condição de ir, e porque também são muitos processos, são muitas coisas que tem que fazer, é um processo bem chato para conseguir ir. Então, sempre acaba sobrando vaga, então mesmo se 3, 4 pessoas se candidatar, acaba que quase todas conseguem ir, porque geralmente é uma por campus que deveria ir, mas como nem todos os campos as pessoas vão, é mais difícil você não conseguir passar. Tanto que quando eu fui, outra aluna do curso de agronomia também conseguiu ir. Então, depois de você passar nesse processo, cara, depois que você passou desse processo, já entra no site para ver documentação para visto. Na minha época, o visto não foi emitido pelo consulado diretamente, porque aqui em São Paulo eles contrataram uma agência para poder cuidar da documentação. Então você manda para essa agência verifica se toda a documentação está certa, para aí então mandar para o consulado. Então você não tem contato direto com o consulado. Então, e para você mandar essa documentação, você tem que mandar essa documentação por correio, ou seja, é, você tem que saber essa documentação certinho, ter certeza que tá tudo certo, porque se você tiver alguma coisa errada, você provavelmente vai ter que enviar novamente, dependendo do documento, dependendo do serviço que você contrata. Porque a agência que faz os vistos, que pega a documentação, é a VSF. E o site dela é um pouco confuso, mas lá fala os documentos que você precisa, tudo passo a passo. Você basicamente vai ter que pegar todos os documentos, preencher, o que tiver que ir no cartório, você vai no cartório, e aí você junta tudo, manda por correio, e aí a partir do momento que chegar lá e eles verem que tá tudo certo, e se você contratar o serviço deles de você receber mensagem sobre o seu passaporte, sobre o seu visto, que é tipo assim, R$ 15 para você ter acesso a esse serviço. Sinceramente, todos esses serviços a mais que eles dão não é 100% confiável. Então, assim, muitas vezes eles podem ter mandado seu documento para o consulado e não te mandar SMS ou não te mandar e-mail. Então, assim, não dá para confiar. Então, é sempre bom mandar e-mail para eles, ligar para eles, para ter certeza se tem alguma coisa errada ou não. E sempre ficar ligado no e-mail, no celular. Se caso acontecer alguma coisa, eles vão retornar para poder você mandar o documento. Se caso, por exemplo, um documento que precisa assinar, não tem como mandar por e-mail. Se for o caso, como o PB4, que é um documento que você tem que enviar. Ele não precisa ser preenchido, não precisa de nada, é só um arquivo. Beleza, tem como você mandar. Agora, se for um arquivo apostilado, não tem como você mandar, você tem que mandar por correio. E o grande problema disso tudo a partir do momento que tiver chega lá, 60 dias. 60 dias corridos. Às vezes chega em 15 dias, às vezes chega em 70 dias. Não tem como saber a ordem deles, o que que eles fazem, qual que é
a preferência deles para visto. Então, minha recomendação pessoal não comprar passagem. Por mais, é mais barato comprar alguns meses antes. Cara, se possível, segure e não compre passagem. Porque tem muita gente que compra passagem, o visto não chega, e aí paga muito mais do que teria pagado se comprasse quando o visto chegasse. Então, eu já tive amigas que pagaram 10 mil em passagem, né? Então, fica bem complicado. Enfim, os documentos. A documentação é uma das partes mais chatas e mais estressantes, porque você não sabe nada. Já digo de antemão que nenhuma das duas faculdades tem apoio para isso, então isso é total responsabilidade do aluno. E você tem que pesquisar muito para saber. Seguro de viagem válido. Quando você entra no site, a primeira coisa que está lá escrito é contrate seguro de viagem, porque é obrigatório. E aí o que acontece? Tem gente que compra seguro de viagem, aí tipo, por exemplo, mas eles não cobram na imigração nada. Mas, tipo assim, se caso você chegar lá com o seguro de viagem, que é o de viagem inclui também o de saúde. Ah, acontece alguma coisa com você? Cara, tem muitas vezes que seguro não cobre nada. E aí o que é a recomendação? PB4. Na verdade, recomendação e obrigatoriedade, né? Então você vai lá no site, você escreve no Google, emitir PB4. E aí vai pro site do governo, você vai colocar sua carta de aceite, que a carta de aceite é basicamente falando que, por exemplo, o IPB, a minha faculdade lá de Portugal, me aceitou, e esse documento você usa para poder emitir o PB4. Aí você vai colocar lá, preencher o seu cadastro, colocar a carta de aceite, para eles entenderem para que você quer esse documento, e pronto, envia. Esse documento demora mais ou menos até 14 dias para chegar. Mas aí vamos dizer, por exemplo, o PB demorou para enviar a carta de aceite. E tá muito apertado para você enviar a documentação, porque senão fica muito tarde para você chegar em Portugal. Então você vai ligar lá e vai falar, olha, preciso com urgência esse documento. Eles fazem na hora, entendeu? E aí, o segundo, aí explicando o que é o PB4. O PB4 é um acordo entre Brasil e Portugal que faz com que os brasileiros tenham acesso à saúde lá de uma maneira mais barata, entendeu? E aí, quando você chega em Portugal, eu vou explicar mais pra frente. Você chega em Portugal, você vai com a SPB4 apostilado em Haia, ou seja, você vai no cartório e fala, olha que eu apostei em Haia. Você vai e vai pagar tipo R$ 150. E aí ele vai apostilado, que é o que para que aquele documento é válido e que ele é válido também fora, ou seja, em Portugal. E aí você leva ele apostilado, e aí você vai lá e você faz o número de utente, que se chama lá, que é como se fosse o número do SUS, entendeu? E aí você consegue acessar a saúde lá por um preço mais acessível, não tão caro, porque se você chega lá sem número de utente, ou você não passa, ou você vai pagar caríssimo, entendeu? Para quem fica mais de um ano, as coisas ficam mais baratas ainda. Porque tudo isso tem também a ver com o tempo que você passa lá. Enfim, certificado de registro criminal é emitido pelo governo federal, não pelo governo estadual. Tem muitas pessoas que emitem pelo governo estadual, e aí chega lá e eles não aceitam, você tem que emitir outro. E tem que ser apostilado em AIA. Apostilado em AIA é R$ 150, então tem que tomar muito cuidado para não errar esse documento. E aí, próximo. Requerimento para consulta de registro criminal. Você escreve isso. Requerimento para consulta de registro criminal. Que é basicamente um documento que está falando assim que os portugueses podem verificar o seu registro criminal para ver se você tem algum antecedente. É só isso. Carta de aceite, que é o que a faculdade envia. Declaração comprovativa de meio de subsistência. É uma declaração que pode ser escrita a próprio punho, mas a própria punho, assim, você pode escrever um documento falando que você, com seu documento tal, você declara que você tem total os meios de se sustentar lá sem ter que precisar trabalhar.
porque o visto de estudante para mobilidade não é permitido trabalhar em Portugal. Não regularmente, no caso, né? Mas também tem alguns modelos na internet que podem ser usados, e aí você vai, assina, e é isso. Coloca a data e assina. E aí, junto com esse, vai também, tipo, o extrato dos últimos 3 meses. Acho que vai o lerite. Se caso, por exemplo, for do pai ou a mãe ou um parente, né? Aí depende da declaração também. Comprovativo de alojamento. Esse é uma coisa que o pessoal fica muito assim. Como é que eu vou achar algum lugar? Então, mas para o visto, eles aceitam uma reserva no Booking. Então você vai entrar no Booking, coloca lá 20 dias em um hotel que tem cancelamento grátis e não requer pré-pagamento. Vai, reserva, você vai receber um e-mail de confirmação, você pega esse e-mail, imprime e manda. Entendeu? Porque eles precisam de um comprovativo que pelo menos os primeiros 20 dias você tem algum lugar para ficar, entendeu? Mas não tem como você conseguir imediatamente algum lugar. Porque é muito lugar, é contrato, você tem que estar presencialmente. Às vezes você faz boca a boca, que nem pelo Facebook, pelo WhatsApp. Só que é perigoso, porque você pode chegar lá e não ter nada. O mais comum dos alunos que não tem noção ou que não tem ninguém lá conhecido é ir pela Risk Vector, que é uma empresa que está dentro do IPB e que reserva quartos. E aí é mais seguro porque você tem certeza que vai ter um quarto se caso eles aprovarem tudo. Enfim. E aí a cópia da reserva de título de transporte de regresso. Para as pessoas que têm possibilidade de estender o seu intercâmbio para um ano, a gente recomenda que não compre a passagem de volta e sim faça uma reserva. Se eu não me engano, pela Azul tem como você fazer uma reserva por R$ 70. E aí você manda a cópia dessa reserva. E aí eles aceitam. Mas para quem tem certeza que tem que voltar em 6 meses, pode comprar passagem e aí manda o bilhete da passagem. É isso. Eu não falo para vocês seguir exatamente o que eu tô falando. Eu digo dessa documentação aqui, porque pode alterar, entendeu? De mês em mês eles podem alterar algum documento, documenta mais, documenta menos, mas sempre pesquisa na internet que sempre tem alguém falando sobre. Tem muitas pessoas que fazem vídeo no Instagram explicando. Além desse documento, tem um checklist, que é basicamente uma folha com todos os documentos que você precisa enviar. E aí tem que colocar fatores para o quarto e o formulário de pedido de visto, que é um formulário que você tem que preencher à mão, assinar e preencher certinho. Tem vídeo na internet explicando como é que preenche também esse formulário. Bom, um pouco sobre o Instituto Politécnico de Bragança, que foi o instituto que eu escolhi. Falando algumas curiosidades sobre ele, ele é o Instituto Politécnico de Portugal que mais recebe estrangeiros. Então, gente de todo canto, seja pessoal da Europa, da África, da América, de todo canto. Só da comunidade brasileira a gente já tem mais de 1.000 alunos. A gente é a segunda maior comunidade. Se não me engano, a gente fica atrás dos cabo-verdianos. E tanto aluno de mobilidade, dupla diplomação ou regulares, tem uma galera muito grande lá. A faculdade é imensa. E as principais escolas que a gente chama, que são os prédios, são a ESA, STIG, ESA e ESSA, que são aqui a gente consegue ver a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que é a STIG, Escola Superior Agrária, que é a ESA. A STIG ela é mais voltada para tecnologia, então as engenharias estão todas lá. Tem alguns cursos ou outros que são meio perdidos, mas geralmente são todas as engenharias estão lá. A agrária são cursos voltados mais para a área da biologia, agronomia, essa galera mais de biológicas. E aí a Escola Superior de Educação, que aí vai arte e design, as faculdades de línguas, de educação, porque em Portugal as licenciaturas são os bacharelados aqui do Brasil.
Então, para você se formar como professor, você tem que fazer o seu curso, que seria a sua especialidade, então eu faria biologia, e depois eu faria um mestrado, por exemplo, em educação. Aí eu teria direito a ser professor. Por isso que lá é tudo separado, ou ter outra licenciatura voltada para educação, no caso. Aqui eu coloquei uma para ter uma noção da dimensão do IPB. O IPB é muito grande. Ele é praticamente é uma, a Bragança é praticamente uma cidade universitária. Aqui em serviços de ação social é onde tem o pessoal que consegue residência, que aí tem a residência verde, a residência castanha, perto do castelo. Tem outra residência, que eu acho que é a residência branca, e que fica os estrangeiros, mas geralmente quem só consegue essas residências são os alunos regulares, porque, enfim, eles não abriram para brasileiro, né? Aparentemente. E aí os serviços centrais, que é como se fosse uma secretaria imensa, que aí você tem um banco lá dentro, você tem, você precisa emitir algum documento é lá, é, onde fica o GRI, que é o Gabinete de Relações Internacionais. Quando você chega, você tem que pegar a sua carteirinha, é lá que você pega, ou resolver alguma coisa, é lá que você pega. Quero pagar minha carteirinha, ou qualquer coisa relacionada a pagamento, tesouraria, serviços centrais. E do lado do serviço de ação social, na frente, na verdade, tem a cantina, que é esse prédio maior. O serviço de ação social, na verdade, é um pequenininho aqui. Enfim. E aí tem a cantina, que é onde tem. É tipo como se fosse o bandejão, que é por 2,50. 2,50 euros, no caso. E aí tem janta, almoço e de segunda a sábado. No caso, só não tem comida no domingo. Enfim, agora aí mais para fora que tem as estufas que faz parte da agrária, porque a agrária ela foi a primeira escola a ser fundada, ela é a mais antiga, ela é a maior. Esses predinhos que estão perdidos aqui são tudo parte da agrária. E a Escola Superior de Saúde, que fica do lado do hospital, né? Porque eles fazem estágio lá, pesquisas, então foi construído ao lado do lado que faz mais sentido, né? Aqui não deu para colocar por conta do tamanho, mas também tem um parque desportivo, que é do IPB, são dois campos, um de atletismo e um de futebol. Esse que tá aparecendo aqui em cima não é o do IPB, mas é um estádio que também tem de Bragança. Bom, vou falar agora um pouco sobre a recepção dos alunos, que é uma coisa muito interessante. Um dos motivos também da gente falar de tentar preparar a documentação tanto quanto antes é por conta da recepção dos alunos, porque é muito legal participar. A recepção dos alunos ela é feita pelo Mentoring Academy. Foi uma organização dentro da faculdade que foi criada justamente para receber os alunos, porque para os alunos que estão tipo, perdidos, não sabem o que fazer, tipo, não conhecem a faculdade, porque a faculdade é imensa, não sabe nem a sala onde é que é as aulas, não entende nada, não sabe de nada, porque geralmente é tudo diferente, é tudo novo, porque você tem que bater carteirinha depois que o professor bate para poder ganhar presença, porque o professor não fez chamada. Onde eu carrego minha carteirinha? E como é que eu mexo nas plataformas do IPB? Porque o IPB todo tem vários sites. Tem o site de cada escola, tem o site de cada organização dentro do IPB, tem o site para reservar comida, tem o site para pagar a mensalidade para quem paga. Tem site para como se fosse o nosso Moodle, que tem os arquivos que você manda atividade, que tem provas. Enfim, são muitas coisas que todo mundo. Tanto que é literalmente uma semana para a gente ajudar com tudo o máximo que a gente pode. Eu participei da recessão. Na minha época, a gente teve a apresentação de todos os diretores de todas as escolas, o presidente do IPB, alguns professores passaram, pessoal das associações que tem dentro do IPB, porque dentro do IPB tem a Associação dos Estudantes Internacionais, a Associação dos Portugueses, a Associação dos Africanos, que tem vários núcleos dentro para cada país, a Associação dos Brasileiros, e além das tunas, que são grupos musicais, que também tem. Então, o que é tudo isso? O que eles fazem? Eles se apresentam. Inclusion for All, que faz parte
da Associação dos Africanos, são atividades de inclusão, então kickboxing, natação, atividades aeróbicas, enfim, tem várias coisas, dança. Enfim, aí tem essa apresentação, tem uns dias de brincadeiras para a gente se integralizar com os alunos, para conhecer, para, enfim, brincar mesmo. Eu tive a oportunidade de ir num Azibo, que é uma praia fluvial, que é basicamente um lago com areia. E foi muito bom porque a gente pegou o finalzinho da. Acho que foi da primavera. Não foi primavera? Não, foi finalzinho do. Foi verão, outono. Mas ainda tava quente. Ai, perdão. Ainda tava quente, então depois a gente pegar um sol, jogar vôlei, entrar na água, fazer caiaque. Foi muito legal. E eles levam a gente, eles dão alimentação. Cara, e é sensacional. Teve a corrida, que eles dão a camiseta pra gente, a gente corre em volta do IPB, porque em volta do IPB tem uma ciclovia, e é imensa, são acho que 3 quilômetros de ciclovia, fora aqui umas partes que saem. Então, e é muito legal, assim, porque é muito divertido, porque muita gente acha que vai ficar perdido, que vai ficar sozinho e tudo mais. Cara, é que nem eu tenho uma amiga que fala, cara, eu tenho 20 amigos. Eu tenho um grupo de 20 amigos, de tanta gente que a gente conhece, e assim, é muito legal. Além disso, é que vai muita gente, muito brasileiro, muitos palopes, que são os falantes da língua portuguesa, né? Mas também tem os Erasmus, que são a galera que vem de outras faculdades da Europa, que se chama Erasmus, de outras faculdades da Europa, que fala inglês. Então, essa é uma mistura muito louca, a gente conhece muita gente. Eu tive a oportunidade na minha última semana em Portugal ser mentora, então a galera que tá com as roupas coloridas são os mentores. Eu tô aqui na frente do lado da Sofia, que ela é responsável por essa recepção incrível, assim, de cuidar de todas as loucuras. E é uma semana, assim, de muita correria, mas é muito gostoso ajudar todo mundo, sabe? A gente também teve uma caminhada por Bragança, lembrei agora, que a gente passa pelo castelo, a gente passa pelos principais pontos, lugares que tem que fazer documentação, que o pessoal não conhece, tudo para a galera já ter uma noção de como é que é, né? E nessa caminhada também teve algumas brincadeiras, foi bem legal. E aí no último dia a gente falou qual que era a equipe vencedora, também foi muito legal. Bom, agora falando um pouco sobre documentação. Dois documentos que são obrigatórios, principalmente para nós que somos de mobilidade. Para quem vai para dupla diplomação, porque no caso não tem no IF, mas em outras universidades tem, dupla diplomação ainda tem outros documentos e o que é regular, né? Que aluno vai para estudar a licenciatura toda. NIF e número de utente. Número de identificação fiscal, primeiramente. É como se fosse um CPF e acaba usando para muita coisa lá. E é obrigatório, você chega, você tem que ir lá, agendar, de preferência presencialmente, você agenda. Na minha época eu tive que levar um português para assinar, mas agora já não precisa mais, mas pode ser que mude, porque toda hora muda lá. E, enfim. E aí leva o seu, eu acho que geralmente, acho que é o PB4, o passaporte e um comprovante de residência. E aí é isso. E aí você faz o seu NIF e aí você vai ganhar um papelzinho com o seu número. Fez o NIF, tá com o NIF em mãos, número de utente. Que aí é o que pega com o número com o PB4, que é o acordo entre o Brasil e Portugal para usar o sistema de saúde de Portugal. E que é o semelhante ao SUS, né? Vai com o NIF, PB4, precisa ter o número de celular, porque eles precisam colocar no cadastro, e-mail e o passaporte, né? E eu acho que comprovante de residência, se eu não me engano. E aí é importante ter esses dois documentos. Então, chegou, é bom tentar ir fazer. O número de utente eu sei que faz direto. Não precisa de agendamento, mas o NIF precisa de agendamento. Bom, depois que fez uma recepção, fez documentação,
Mais ou menos um mês depois, você vai ter que atualizar o acordo de estudos. Por quê? Lá no começo, antes de ir para Portugal, você tem que mandar esse acordo de estudos. Que o acordo de estudos é basicamente as matérias que você vai fazer lá e as matérias que você pode creditar aqui no Brasil. Tipo assim, é uma matéria semelhante com a que tem aqui, você pode. Tipo assim, você não vai precisar fazer ela mais aqui, entendeu? E aí. E aí o que acontece? Às vezes você escolhe uma matéria de cada curso, tudo bagunçado, e aí você chega lá e aí dá um horário que bate tudo. E aí você tem que mudar seu acordo completamente, entendeu? E aí você tem que fazer outras matérias, e aí você vai ter que atualizar esse acordo, é uma chatice, porque horário no IPB no primeiro mês muda toda semana. Então pode ser que toda semana você tenha que mudar seu acordo, entendeu? E enfim, é isso. Aí vai ter que mudar, e aí você vai com, acho que o coordenador de Erasmus da sua escola, tá? Pelo menos aqui você mais tem matéria, e faz a atualização, aí você assina, manda e é isso. Aí vai começar a cair no seu, no sistema do virtual, que é como se fosse mudo, as matérias que você tem que fazer, tudo mais, você tá matriculado, aí você consegue bater carteirinha, para ganhar as presenças e tudo mais, enfim. E aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre os desafios na sala de aula que os alunos têm, que eu coloquei os meus, mas que também eu ouvi muitos dos meus amigos falarem. Primeiramente, português. Primeiro dia no IPB, apresentação de todos os professores, todos os diretores, tudo, eu não entendi uma palavra sequer. Eu acho que se eles tivessem falado inglês, eu teria entendido melhor naquela época, porque eles falam muito rápido, eles falam muito pra dentro, não dá pra entender. É assim, é uma loucura. E isso acaba atrapalhando um pouco na sala de aula, porque já é difícil às vezes alguma matéria, já é uma matéria complicada, aí o professor fala umas coisas que você não entende. Então, é um desafio assim muito louco, você tem que acostumar com o português deles para entender as palavras, as coisas diferentes. Que aí também acompanha o 2, que são os termos diferentes, principalmente, por exemplo, eu que sou da biologia, o professor falava os electrões, e o que, que é electrões, que são os elétrons, que eles falam diferente, ou será que é a mesma coisa, não é? Então, algumas coisas também deixava assim, o que é isso? Tipo, enfim. Mas com o tempo acostuma e isso passa, mas ainda assim é desafiador entender. Aí você sempre tá, o que ele falou? Ou o que é isso? O que ele disse? Enfim. E aí o terceiro é o sistema de aprendizagem de notas, que é completamente diferente de faculdade no Brasil, completamente diferente. O sistema lá é de 0 a 20 a nota, então a média de 10. E, por exemplo, na prova, você tem uma prova com várias questões de alternativa ou de escrever, enfim. Então, por exemplo, a cada duas erradas desconta 25%. Ou a cada duas erradas desconta uma certa. Ou seja, além de você ter errado, você ainda perde mais pontos, entendeu? Se eu não me engano, é o sistema americano que faz isso, alguma coisa assim. Enfim, aí é uma loucura, você fica, meu Deus, por que isso? Não sei, não entendo, mas é isso que era. Questão de apresentação de trabalho também é bem diferente. Que nem, por exemplo, na faculdade a gente sempre faz os trabalhos em ABNT. Lá não tem um sistema próprio. O professor fala do jeito que ele quer, ou ele fala, faça do jeito que você quiser, e você faz do jeito que você quiser o trabalho. E aí isso é muito estranho, porque você fica tipo, ué, como é que eu faço? Tipo, você tá tão acostumado a seguir um padrão da BNT e tal, mandar tudo bonitinho, o professor fala, não precisa emperectar muito não, é só mandar. E aí você fica tipo, ao mesmo tempo que é mais fácil, não é, sabe? Enfim, o quarto eu coloquei o preconceito, que infelizmente existe preconceito. Não tem como falar, não,
Ah, você não vai sofrer preconceito? Vai sim. Vai sofrer de professor, entendeu? Professor que não vai com a sua cara. Ah, o professor fala que não vai te passar. Infelizmente existe isso, mas é sempre bom denunciar para a faculdade, entendeu? Porque não é o correto, né? Então, enfim, é uma coisa muito chata. Tipo assim, tem outros alunos também que acabam sofrendo, que vem gente de 1 milhão de países diferentes, né? Mas enfim, enfim, viagem tem seus lados bons, seus lados ruins, né? E em quinto lugar, o inglês. Como tem muito estudante internacional, algumas aulas podem ser que são em inglês. Ou que nem, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma aula que era em português, mas eu tinha um aluno que ele falava só inglês, então a professora parava no meio da aula e começava a falar inglês. E aí você, ai meu Deus, que loucura. Ou às vezes ela falava assim, começava em inglês e falava, todo mundo entendeu? Porque senão eu nem me explico em português. Aí eu ficava, aí todo mundo falou que entendeu, eu aqui, ó, não entendi nada. Aí você tem que falar, não entendi, professora. Aí a professora, não, mas tem que aprender inglês, que não sei o que, que é uma língua universal, que não sei o que, todo mundo fala. Então, assim, é puxado. No apartamento da frente comigo moravam duas polonesas, ou seja, para se comunicar com elas só inglês. No apartamento da frente tinha um egípcio, tinha um turco, tinha duas meninas como é que é? Ah, esqueci. Não é de Taiwan. Enfim. Elas são asiáticas. Mas assim, é tudo inglês. É tudo inglês, entendeu? E aí, é bom tentar dar uma aprimorada, entendeu? Mas você acaba conversando com tanta gente, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Mas é sempre bom tentar, mas é uma coisa que também passou um pouco de dificuldade. Bom, agora falando um pouco sobre os custos de vida, que é o que todo mundo pergunta, que é o que todo mundo fica, meu Deus, quanto será? Assim, para quem, né, no caso, não trabalha lá e acaba tendo que transformar, vai depender muito de quanto está o euro. Eu cheguei, o euro tava 5. Eu saí, o euro tava quase 6. Então, assim, os gastos foram aumentando, por mais que eu gastasse a mesma coisa, entendeu? Tipo, em reais ia aumentando de qualquer forma. Enfim, aluguel de 120 a 130, esses são os valores mais baratos. Esse foi o que eu paguei, no caso eu tava pagando 120, depois eu me mudei e fui pagar 130. Aí tem gente que paga 190, tem gente que paga 200, tem gente que paga 300. Mas é tudo de condição, do que consegue, enfim. Contas de água, luz e gás de 30 a 60. Porque acontece? Quando eu cheguei, o gás e a eletricidade não estava tão caro. Mas, conforme foi passando o semestre, foi entrando no inverno, e o gás foi aumentando por conta da guerra na Ucrânia. Então, e o Putin não estava querendo liberar o gás, aí o gás estava ficando mais caro. E aí as contas foram aumentando com o tempo. Mas o máximo que já chegou comigo foi 60 euros por mês. A alimentação varia de pessoa para pessoa, isso aí não tem que falar. Quem come na cantina, só no almoço, todo dia, gasta 50 euros por mês. Se você almoça de manhã, se você almoça e janta, 100 euros por mês. Agora, se você faz comida em casa, aí varia. Aí varia muito. No máximo que eu já cheguei foi gastar 150 euros. Mas aí também vai, você compra uma besteira e tal. Aí varia muito. E de lazer e virtualidades, sempre guardar dinheiro é bom, porque pode acontecer alguma coisa, entendeu? Acontecer alguma merda, e é sempre bom ter dinheiro guardado. Então, no fim, fica de mais ou menos de 300 a 400 euros por mês, foram os meus gastos. Enfim, e aqui agora eu vou falar um pouco sobre em particular, o meu curso, que foi o curso que eu fiz as minhas matérias, que eu fiz 3 matérias no terceiro ano da biotecnologia, que é o último ano para eles, e uma matéria do segundo ano. Eu fiz biologia molecular, biotecnologia aplicada ao melhoramento genético, cultura de células animais e vegetais e biotecnologia ambiental. As duas primeiras imagens da placa de Petri e do vidrinho, esqueci o nome,
são de um trabalho que a gente faz em aula, que é muito legal. Que, como é biotecnologia ambiental, a gente vê os principais métodos de biorremediação. O que quer dizer isso? Métodos que conseguem remediar alguma coisa. Então, falei a mesma coisa, né? Enfim, que nem, por exemplo, usar uma planta que tem a capacidade de absorver tal composto. E aí você remove a planta, que é a biomassa, e remove esse composto para usar para alguma coisa. É um exemplo. Ou para poder descontaminar o solo, descontaminar o rio, descontaminar o ar. Então a gente trabalha com esses métodos. E aí isso é a parte teórica. E aí a gente coloca isso na prática, ou seja, a professora pega um lugar que tem um solo, a gente pega, isola esses micro-organismos, no caso foi micro-organismo, a gente não usou planta, mas a gente pegou os micro-organismos e isolou na placa de Petri, e depois pegou eles, que aí eles já estavam crescidinhos, pegou eles e colocou junto com o plástico, que é a segunda imagem. E também com o níquel, para ver a capacidade deles de biorremediar eles, entendeu? Para ver se a gente descobre alguma, porque aí também ia ser uma descoberta, entendeu? E aí a gente analisa a quantidade de plástico antes e a quantidade de plástico depois para ver se tinha algum micro-organismo ali que conseguia comer o plástico, entendeu? Enfim, é essa de biotecnologia ambiental. A terceira imagem, perdão, foi uma aula de eletroforese, que é análise de material genético, que eu fiz na aula de biologia molecular. Matéria difícil, viu? Vou te contar. A quarta imagem é a gente preparando o meio de cultura para poder colocar as plantas, nesse caso era vegetal. Não tenho fotos da animal porque o professor não gostava muito mexendo no celular, enfim. Mas também foi muito legal. A gente trabalhou com células do cancro, cancro humano, no caso, e células macrófagos do rato. Foi muito legal, muito legal. É que eu não tenho imagem, não tenho fotos que eu perdi, mas enfim. Aí a quinta imagem embaixo é da sala de cultura de células vegetais. Esses são todos os meios de cultura que a gente fez em potinhos. E na sexta imagem a gente colocou também em tubos, porque aí também vai depender da propagação que a gente quer fazer. Porque aí, quando a gente coloca a planta em cultura, é a micropropagação. Porque a gente pode colocar os entrenós da planta, a gente pode colocar folha, a gente pode colocar raiz, a gente pode colocar semente, a gente pode colocar só o corpo reprodutivo. Então, que nem, por exemplo, na sétima imagem, que esses são pedaços de cenoura. O que acontece? A cenoura, ela tem. Todas as plantas, no caso, têm a capacidade de se regenerar, né? Vamos usar esse termo. E aí, nesse caso, ela cresceu o caule, que aí é organogênese indireta. Que aí ela. Ali são várias células que cresceram, não é fungo, são várias células que cresceram e elas vão crescendo, 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 até que chega uma etapa que elas falam: opa, já estou grande o suficiente, já posso me diferenciar. Ou seja, aí começa as células se transformarem em, por exemplo, na folha, ou na raiz, entendeu? E aí elas começam a se diferenciar. Aí, no caso, elas poderiam ter começado a crescer, mas a gente tirou e colocou em meio de cultura líquido, que é para desenvolver os órgãos, que são, parecem coraçõezinhos, que aí depois começa a crescer a flor. Por isso que ela é indireta. E aí, do lado, são algumas das plantas que a gente fez que cresceu. Que cresceu bastante, que é alguma das que estavam na sala de propagação. E aí o que acontece? Eu participei de um projeto com a professora, com as sálvias. Acabou sendo um curto tempo, né? Porque elas requerem um tempo maior para poder crescer, né? Então eu não consegui ficar muito tempo no projeto. Mas aqui em cima, alguns exemplos de algumas plantas que a gente fez em aula. Na primeira imagem, ela veio do Cali,
que a gente chama, que aqui já estava formando as folhinhas e as raízes. Na segunda imagem, é um exemplo de quando o fitorregulador foi colocado em excesso ou errado. No caso, que nem, por exemplo, quando a gente está fazendo meio de cultura, a gente coloca fonte de carbono para a planta, fitorreguladores para crescimento, para incentivar o crescimento, e um monte de compostos, que como se fosse um solo, né? Então, aí no caso foi erro de colocar muito fitorregulador para crescer raiz, ou seja, só cresceu raiz, entendeu? E aí na terceira imagem é o exemplo de uma rosa, que já estava grandinha já. Aí do lado é a sala, uma parte que elas ficam, que é uma sala controlada, com a temperatura certa, com as luzes, acho que são 16 horas de luz, se eu não me engano. E aí depois embaixo foi a sálvia que eu fiz. A gente pegou, a minha professora tinha a sálvia em casa, a gente cortou os entrenós dela, fez todo o procedimento para asepsia dela, e aí colocou ela em cultura e ela cresce a partir de um pedacinho da planta, pequenininho. Aí ela cresceu grandona aqui. Aí a gente faz o quê? Corta de novo os entrenós e coloca. Aí aqui do ladinho tá ela pequenininha. E aí do lado tem um exemplo do coentro que cresceu de uma semente que tinha lá, que eu tirei foto. E do lado é um exemplo de quando a asepsia não é feita correta, a manipulação do material não é feita correta e tem contaminação. Porque isso a gente trabalha dentro da câmara de fluxo. Então, tem que estar com as mãos super limpas, não pode encostar em nada, você tem que estar longe, seus braços esticados lá para frente e você manipulando o material. Mas também, se caso o material não foi lavado de forma correta, infelizmente infecta e aí é descartado. E aí você fala, às vezes a planta cresceu mesmo com fungo. E aí, o que faz? Descarta. Porque o fungo vai estar competindo por nutriente. Então, não tem como a gente trabalhar isso, não tem como fazer análise. Então, não tem como. Enfim, aí esse é um pouquinho de como foi o meu semestre na parte de estudando, né? Enfim, sobre um intercâmbio, eu tentei resumir o máximo possível de informação para caso alguém queira ir ou por curiosidades, enfim. Ir para o intercâmbio não é fácil, é muito trabalhoso, é muito difícil. Eu não cheguei a comentar, mas o meu visto chegou uma semana antes da minha passagem, porque eu fiz a besta de comprar passagem antes, porque estava mais barato. E eu fiquei com muito medo de não conseguir, de ter que pagar de novo, enfim. Mas é um processo muito chato, é muito estressante. Mas, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma experiência incrível. Eu recomendo a todos que tiverem condições de ir, que é uma experiência assim incrível. Que você conhece gente de todo mundo, conhece diversas culturas. Eu não cheguei a falar, mas eu também faço parte da Associação dos Brasileiros. Eu ainda estou fazendo parte, mesmo voltando para o Brasil, porque eu acabo ajudando em algumas coisas, em alguns flyers. Bom, se caso alguém tiver alguma dúvida, se caso alguém queira se candidatar, tá pensando, quer alguma coisa, manda mensagem. Se caso meu número tiver mudado, porque eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, pode me chamar no meu e-mail, que meu e-mail é sempre o mesmo, aí eu passo meu contato e tal, aí a gente conversa, troca um papo, eu tiro todas as dúvidas. É, Enfim, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau.